Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim. Agora para a gente fazer um convite para vocês que nos acompanham, para vocês que estão nos assistindo nesse momento, no próximo dia 23 de março, às 10 horas da manhã, aqui no Notícias Agrícolas e também nas nossas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, a gente tem um webinar muito interessante. A gente vai trazer para vocês, colocar em discussão um tema muito importante que vem ganhando peso aí, principalmente nos últimos 10 anos, que é o manejo fisiológico. Por que você deve considerar utilizá-lo em sua lavoura? Para falar sobre esse tema, a gente trouxe aqui, para fazer esse convite, inclusive para vocês, o Diego Andrade. Ele é gerente de desenvolvimento de mercado da Valagro do Brasil. É a Valagro que está idealizando aí esse webinar. Ela está colocando, portanto, em discussão esse tema. Um tema muito pertinente, né, Diego? E como eu disse, é um assunto que nos últimos 10 anos vem ganhando uma proporção grande no Brasil, né? Uma adesão muito maciça por parte dos produtores, né? Conta um pouquinho para a gente do manejo fisiológico e dessa história do manejo fisiológico nos últimos anos. Ô, Alexandre, bom dia. Primeiro, obrigado pelo espaço e gostaria de dar as boas-vindas a todos que nos acompanham, né? Muito obrigado. Esse manejo fisiológico, acho que a gente pode falar que nós podemos citar como são as ferramentas que existem hoje disponíveis para suportar as plantas dentro de cada fase fenológica ou cada etapa, cada acontecimento fisiológico que acontece nas plantas. Então, existem, por exemplo, existe a fase fenológica, onde você tem o desenvolvimento radicular. Então, nós temos ferramentas que suportam as plantas a promover esse melhor desenvolvimento radicular. E esse é um segmento que cresceu muito nos últimos 10 anos, principalmente pelo avanço tecnológico, né? Então, nos permitiu pesquisar com mais profundidade esses acontecimentos fisiológicos e ofertar para o produtor ferramentas mais eficazes nesse suporte. E o agricultor também enxergou essas ferramentas como um grande aliado para ele conseguir romper esses tetos de produtividade, né? Tanto que eu costumo citar que os produtores que participam, por exemplo, de campeonatos de produtividade, eles utilizam muito dessas ferramentas para justamente romper esses tetos de produtividade e alcançar esses tetos antes nunca alcançados, né? Então, são ferramentas que auxiliam as plantas nesse melhor desenvolvimento, suportando as plantas e gerando esses estímulos nas plantas. Muito bem. Você citou aí, Diego, o enraizamento, o momento do enraizamento como um dos momentos de utilização e de manejo aí fisiológico da planta. Tem outros? Sim, existem ferramentas, a Valagro principalmente tem produtos que encaixam em cada etapa fenológica ou em cada acontecimento fisiológico das plantas. Então, nós temos produtos que vão no momento do enraizamento para estimular enraizamento, para estimular o crescimento vegetal. Tem os produtos que vão direcionados ao controle e mitigação de estresse, né? Os produtos que estão direcionados ao desenvolvimento vegetativo e produtos que estão direcionados a suportar as plantas na fase reprodutiva, né? Com a manutenção de estruturas reprodutivas, né? Manutenção de flores, de vagens e enchimento de grãos. Então, a Valagro, dentro do seu portfólio, tem uma ferramenta que a gente costuma dizer que são focadas e especializadas em cada fase fenológica, em cada acontecimento fisiológico das plantas. E como é que esses produtos são apresentados? Eles são biofertilizantes, né? O mercado também atribui como bioestimulantes, e a Valagro ela tem 40 anos de expertise nesse segmento, e a Valagro trabalha com os biofertilizantes à base de extratos vegetais. Então, existem genes responsáveis por cada fase fenológica ou cada etapa, cada acontecimento fisiológico na planta. Como a gente citou o próprio enraizamento, existem genes que estão relacionados ao desenvolvimento radicular. O que a Valagro faz é pegar a combinação desses extratos vegetais que ativam esses genes que estão relacionados, nesse caso a gente está citando, estão relacionados ao desenvolvimento radicular. Nós temos produtos também que estão focados, são produtos também, combinações de extratos vegetais que ativam os genes relacionados ao, por exemplo, ao crescimento vegetativo, ou genes relacionados genes que estão relacionados ao pegamento de flor, ao enchimento de grãos. Então, são
esses produtos que encaixam em cada uma dessas fases e vão suportar e vão estimular as plantas nesse sentido. Eles potencializam, então, no final das contas, a produtividade, Diego? Isso, correto. A Valagro trabalha justamente na mitigação de estresses abióticos, né? Os estresses são responsáveis por em torno de 70% de perdas do potencial produtivo das plantas. Por exemplo, vamos citar a soja, em tese, ela tem um potencial de atingir mais de 200 sacas por hectare. A média Brasil está em torno de 50, né? Então, nós estamos perdendo 150 sacos por estresse abióticos e bióticos. Os abióticos são responsáveis por 70% da perda desses estresses. Então, todo estresse gera um bloqueio metabólico e as ferramentas da Valagro, os produtos Valagro, estão ali justamente para causar um estímulo nas plantas para que elas retomem essa rota metabólica e sinalizem, planta, você pode retomar o seu metabolismo e nisso a gente suporta as plantas a atingirem maior produtividade e, claro, o intuito final é gerar rentabilidade para o agricultor, né? É como se fosse uma chavinha ali no gene, presta atenção para o gene, não precisa ficar estressado que eu estou aqui te ajudando, então. Exatamente. Então, a planta, em momentos de estresse, ela corta a rota metabólica e os produtos Valagro, eles entram justamente para dar aquele sinal, para sinalizar, para estimular a planta, falar, planta, você pode agora retomar o seu processo metabólico, né? Então, e para isso tem, em vários momentos, ferramentas corretas para se trabalhar nesse ponto, nesse sentido, e que geram grandes resultados, né? Então, são resultados que geram da ordem de 5 a 10% de incremento dentro das lavouras. E como você disse, né, Diego, é uma ação natural da planta, né? Diante de uma situação de estresse, ela vai tentar se preservar da melhor forma possível, né? Exatamente. O que a gente faz e o que a gente vai discutir nesse webinar é como melhor utilizar essas ferramentas, né? Então, o intuito dessa discussão é levar a informação com o intuito, com o acontecimento da pandemia, os encontros presenciais estão cada vez mais restritos, né? Então, o webinar foi um meio, né, que a gente encontrou de levar uma informação e levar uma informação de qualidade, informação técnica ao agricultor, aos profissionais do agro. E para isso a gente convidou o Gabriel Schaik, que é um mestre em fisiologia de plantas e tem essa parte conceitual, uma parte teórica aplicada, né? Ele trabalha na consultoria e também a gente convidou o Vitor Hugo Artigiani, que ele é o coordenador de pesquisa e desenvolvimento da Valagro. Ele tem 18 anos de Valagro, então tem uma baita bagagem também nesse segmento. E vai ser um bate-papo, eu acredito que vai agregar bastante aí na rotina aí dos agricultores e dos profissionais do agro. Ajuda a gente a entender o mercado. A gente falou que é um mercado que já vem crescendo nos últimos 10 anos, mas qual é hoje a participação dele no mercado? Qual o faturamento desse mercado? E qual o perfil do produtor que está adotando essa tecnologia, Diego? Sim, é como a gente citou, né? O agricultor, ele passou a enxergar, né, esse segmento como uma excelente ferramenta para incrementar as produtividades. Esse é um mercado que cresceu muito na última década e ele hoje gira em torno de 6 bilhões de reais. Então, isso já traz, né, um pouco da grandeza e da importância desse segmento, isso, né, em volume de negócios e como e isso sinaliza, né, representa o quanto o produtor já adotou esse segmento dos biofertilizantes, dos bioestimulantes dentro do seu manejo. E o foco dele é o quê? Grãos? O foco desse webinar é grãos, né? Mas todas essas ferramentas, elas têm seus encaixes em todas as culturas cultivadas, né? A Valagro tem uma expertise tanto em grãos quanto na parte de hortifruti. Muito bem. No caso específico para a soja, eu sei que a gente não pode dar spoiler aqui, né, Diego? Mas o que você citaria aí como a novidade aí, ou enfim, o que a gente pode discutir aí para a soja, principalmente, que é a principal cultura hoje no Brasil, né? Sim, sim. Nós vamos tratar de cada etapa fisiológica, ou cada etapa fenológica, perdão. Nós vamos tratar de cada etapa fenológica, né? Então, nós vamos começar na parte do enraizamento e o que acontece fisiologicamente nessa etapa. O Gabriel Schaik vai trazer muito essa parte
conceitual e técnica sobre o que acontece fisiologicamente na planta nessa fase. Depois a gente também vai abordar o Radifarm, que é o nosso produto, nossa solução para essa fase. Depois a gente entra na fase vegetativa e o Gabriel também vai abordar o que acontece fisiologicamente com a planta nessa etapa vegetativa e as ferramentas que a gente tem para suportar a planta nessa fase. E depois, finalmente, a gente entra na parte reprodutiva, né, que é quando acontece aí a emissão de flores e depois vagens, né, e o enchimento de grãos. E Gabriel entra para justamente abordar o que acontece fisiologicamente nas plantas e o Vitor Hugo trazendo as soluções Valagro. E nós temos o nosso carro-chefe, que é o Wildon, que é justamente para trabalhar com carreamento de fotossimilado, capacidade fotossintética. E eu acredito que vai ser um bate-papo bastante interessante. Não tenha dúvida, é um tema imperdível, principalmente, como você bem colocou aí, para os produtores que querem avançar, né, com aquela limitação de produtividade, que a gente sabe as restrições que hoje existem vêm desde clima, de solo, de condição climática, enfim, de estresse da própria planta. Isso tudo, de uma forma protegida, pode fazer com que a planta seja estimulada e possa aumentar esse teto de produtividade do Brasil. Você citou aí 200 sacas por hectare, a gente está longe disso, obviamente, mas a gente já vê produtor chegando nos 3 dígitos já, viu, Diego? Sim, exatamente. Esses campeonatos de produtividade, eles chegam a 120 sacas por hectare, né? Então, a gente vê que eles justamente usam esse segmento dos bioestimulantes, dos biofertilizantes, para suportar as plantas a atingir esses tetos produtivos. Então, excelente ferramenta. Esses estresses, eles são estresse por temperatura, pode ser alta e baixa. A soja, por exemplo, temperaturas acima de 35 graus são temperaturas que já condicionam estresse para a planta, né? Então, temperatura, estresse hídrico, tanto o estresse por seca quanto o excesso de água, o estresse salino. Então, tem vários estresses abióticos e esses estresses são responsáveis por tomar 70% desse potencial produtivo desses 200 sacos. Então, acho que vai ser um bate-papo muito interessante e eu gostaria de aproveitar aqui para convidar a todos que estão nos acompanhando para assistir amanhã. Vai ser dia 23, dia 23 amanhã, terça-feira, às 10 horas da manhã. É isso aí. Portanto, reforçando, o convite do Diego, 23 de março, às 10 horas da manhã, ao vivo, aqui no Notícias Agrícolas, muita discussão, muito debate, enfim, muita informação para você que quer entender melhor, que quer saber como a planta trabalha diante de uma condição de estresse e como você pode minimizar os impactos desse estresse para que ela possa potencializar principalmente aí a produtividade, o resultado final da sua lavoura. Vai ser muito legal, fica o convite então para você participar. Quem quiser saber mais detalhes, tem algum lugar para procurar, além do Notícias Agrícolas, a gente já está mostrando para vocês alguns detalhes aí dessa conversa, mas tem algum outro lugar que o pessoal possa participar, Diego? Sim, você vai encontrar informações dentro do site Valagro, né? valagro.com.br e também as nossas redes sociais, Facebook Valagro e também o LinkedIn. Boa. Meu caro, muito obrigado por enquanto pela participação. Reforçando então, amanhã, 23 de março, às 10 horas da manhã, ao vivo, aqui no Notícias Agrícolas e também nas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Participe com a gente, mande suas perguntas, tire suas dúvidas, enfim, faça aí a sua participação para que você tenha o melhor entendimento possível e possa, dessa forma, melhorar o desempenho aí da sua lavoura também, a eficiência aí da sua lavoura. Obrigado, Diego. Abraço para você. Até amanhã. Eu que agradeço e até lá. Um abraço. Tá aí, Diego Andrade, então, trazendo para a gente as novidades desse webinar que está sendo apresentado, colocado à disposição dos senhores para esse tema que vem ganhando aí os produtores brasileiros pelo Brasil afora, que é o manejo fisiológico das plantas. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção, a sua audiência, daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques.